seja diário, contínuo. Não só quando tivermos grandes reuniões, grandes congressos, não. Porque quando você ora em língua estranha, você se edifica. Quem diz isso é Paulo, lá no capítulo 14 de Coríntios, é isso, João? 14 de Coríntios fala isso com clareza. Então não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que diz isso. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que desprezou o avivamento contínuo. Esta igreja, ela perdeu o desejo de ser uma igreja avivada continuamente. E eu vou mostrar para vocês, dentro do texto, quais são as receitas para que você novamente volte a ser uma igreja avivada diariamente. Amém? Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor tem dado a nós a oportunidade de estarmos aqui hoje, para aprendermos a tua palavra. Senhor, que saiamos daqui hoje transformados, mudados, avivados pelo poder da tua palavra, Senhor. Usa de misericórdia para com a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Senta, amados, por favor. Glória a Jesus. A igreja de Laodiceia, ela é a 7ª igreja, o qual João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus falando pela boca de João, ele vai falar com esta igreja. A igreja de Laodiceia era considerada a mais rica de todas. Era a igreja que tinha uma condição melhor do que todas, em todos os sentidos. A cidade era uma cidade rica, uma cidade onde moravam as pessoas mais abastadas. Então, a igreja de Laodiceia, ela cresce de uma forma maravilhosa, mas ela chega a um ponto que ela se achou alguma coisa, né? Ela chega a um ponto, essa carta aqui, ela foi escrita, se eu não me engano, posso até errar, ela foi escrita, talvez ali, por o ano 15 depois de Cristo, até o ano 20, seria isso, João? Seria isso? Mais ou menos isso, um pouquinho mais para cima? Tá? Ou quem sabe ano 30, não é? Quando João foi colocado na ilha de Pátimos. Muito bem, então vamos lá. A carta endereçada a ela, é engraçado que esta carta, ela não tinha nenhum elogio. Não existia elogio para esta carta. Como eu disse, Laodiceia era uma cidade rica, né? E pela sua riqueza, ela se torna soberba. Era uma cidade que naquela época era província ainda de Roma. Roma dominava a ela, e hoje Laodiceia pertence à Turquia. Inclusive existe no YouTube um documentário muito bacana sobre as 7 igrejas, e eles mostram lá as ruínas de Laodiceia. Uma coisa interessante é que eu disse, para esta igreja, como também para a igreja de Sardes, não há nenhum elogio, não existe elogio. Para as demais, Deus sempre falava alguma coisa que agradava o coração, né? E é interessante que Laodiceia, ela não foi censurada por heresia, não. Ela não foi censurada por facções que tinham dentro da igreja, como tinha lá em Corinto, não. Ela não foi censurada porque havia imoralidade dentro dela. Olha só. Você fala, mas como que pode ser isso? Não tinha heresia? Não. Não tinha facções? Não. Também não tinha... Não. O problema naquela igreja, tá? E de inúmeros crentes da atualidade, é o mesmo problema de Laodiceia. Qual que era? Primeiro, autojustiça. Segundo, indolência. Que mais? Duplicidade religiosa. E autoengano. Então nós vamos entender como é que essa igreja chegou ao ponto de Deus falar para ela, conheço as tuas obras, que você nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então, Deus vai falar que é uma igreja morna. O que é uma igreja morna? O que é uma igreja morna? Não é fria e não é quente, mas é uma igreja
morna. Vamos entender isso. Vamos primeiro falar sobre a questão da duplicidade religiosa para você entender a mornidão. Era uma igreja espiritualmente morna. A igreja morna é a igreja que agrada a todo mundo. Como é que é isso? Pecado já não é mais pecado, né? Mentira já não é mais mentira. Engano já não é mais engano. A gente passa a mão em todo mundo. Passa a mão na cabeça, né? Não, mas o irmão adulterou. Mas sabe o que é? O homem é fraco mesmo. Essa mulher adulterou, é fraca mesmo. Vamos, irmão, veja só. A misericórdia, o perdão, ela tem que ser de verdade, ser usado pela igreja. Mas tolerar, não. Nós não podemos tolerar pecado. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que todo mundo podia participar dela. Você podia vir como você estivesse lá fora e ficasse dentro do jeito que você quisesse. Venha como estás e fique do jeito que você quiser. Será que você conhece igreja assim? Igrejas mornas são as igrejas que ela abraça todo mundo e diz assim, ô Enéas, você não precisa mudar de vida, viu? Você continua nessa vida aí que você está. Mas o Enéas, ele não é casado, ele vive com uma mulher, ele tem os seus negócios ilícitos. Como é que é isso? E eu vou deixar... Não, mas ele dá um dízimo que o dízimo do Enéas, só o dízimo do Enéas dá para 10 crentes. Você está entendendo o que está acontecendo hoje? Igreja morna é a igreja que tolera coisa errada. Que o pastor faz vistas grossas para o pecado. Esta é a igreja morna. O estado espiritual de Laodiceia era deplorável. Tá? Mornidão fala do que? De duplicidade, de hipocrisia, de fingimento, né? É você fingir que você não está vendo. Não vi, é mesmo? Não vi. Puxa vida, você não viu? Não vi. Eu lembro uma vez que chegou uma família aqui na sede mesmo. E o cara chegando. Primeiro que ele demonstrava ser um cara abastado. Aí ele chegou e já foi morar lá no Dama. Foi morar no Dama. E disse que tinha uma casa lá. E também, um dia chamou eu e minha esposa, fomos visitar, cheguei lá, fiquei abismado, né? Porque a minha casa é uma casa assim, pequenininha assim. Quando chega, você vê uma casa daquela, você fica assim, até meio sem graça. Fica mesmo. Mas fiquei firme lá, bonita casa, né? Mostrou para nós a casa e tal, bacana. Muito bem. E tinha a esposa, 2 filhos, inclusive os filhos se envolveram bem aqui na igreja, uma benção. Aí um dia eu fui comer uma pizza com a minha mulher, numa pizzaria, que eu comi uma pizza lá, acho que sexta ou sábado, comi sábado com aquele casal que teve aqui pregando. Estava comendo uma pizza lá, eu e minha esposa, e é uma pizzaria grande. Como é que chama lá, Dinda? Pizzaria? Cadê o Dinda? O Dinda também já foi embora, Jesus? Tá. É a pizzaria que eu fui com ele e com os irmãos. Chegamos na pizzaria, a pizzaria grande, e estamos lá. Aí minha mulher falou assim para mim, muda de cadeira. Eu falei, muda de cadeira? Conversa que é essa mulher, mudar de cadeira? Muda de cadeira. Sabe aquela mulher quando ela quer dar bronca, você vai falar baixinho? Muda de cadeira. Vem para cá. Eu falei, estou tão bem aqui. Muda de cadeira. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo que essa mulher está mandando mudar de cadeira? Irmão, o problema é que eu estava assim, de frente, e o cara estava na minha frente com uma moça. Com uma moça, muito mais jovem que ele, sim, tomando vinho e nos beijos. Eu não vi, uma mulher vê tudo, irmão. Pensa numa mulher, ela vê tudo, até o que não tem que ver, a mulher vê. Aí eu virei e falei, mas o que aconteceu? Eu falei assim, fulano de tal está ali atrás, com uma moça lá nos beijos, tomando vinho, e não era bom a gente ir embora? Eu falei, eu não, eu vim comer pizza.
Porque aí ela, do jeito que ela me botou, eu fiquei de costa, ela ficou de lado, né? Ela estava só eu e ela. Eu fiquei de costa pro cara, ela ficou aqui, então... E o cara lá, uma boa. Quando o cara viu, misericórdia. Ele viu, ele já não sabia nem o que fazia mais. Aí ele me procurou no outro dia. Contou uma história para mim. E falou, pastor, eu queria que o senhor considerasse isso. Eu falei, eu não posso considerar isso. Eu não. Se eu considerar isso, irmão, eu estou sendo conveniente do seu pecado. Eu falei assim mesmo. O irmão está em pecado, o irmão traiu a sua esposa, o senhor traiu a igreja, traiu seus filhos. O irmão está disciplinado. Nunca mais apareceu. Você está entendendo? Nunca mais pisou aqui. Ninguém mais. Aí, final da história. Aí começou a acontecer um fato de pessoas que a gente conhece, falando dele. Ele comprou uma propriedade aí, se eu falar o nome vocês vão saber quem é. Ele comprou aí um comércio grande aqui na cidade, bem no centro. Comprou. Aí foi à falência. Aí foi despejar da casa, porque a casa não era dele, porque ele não pagava aluguel. E sumiu da cidade. Eu tolerar pecado? Não. A igreja de Laodiceia era exatamente isto. Era exatamente isto. Nós tivemos um caso essa semana, né? De uma cidade nossa, eu não vou dizer o nome da cidade, depois eu vou falar com o dirigente sobre isso. De um camarada lá que ele não quis obedecer o dirigente que estava lá na ocasião, porque ele fazia coisas ilícitas. O dirigente chamou ele, conversou com ele ainda afrontou o dirigente e foi embora. Quando foi essa semana, 15 dias atrás, ele me ligou. Pastor, eu precisava da sua ajuda. Estranhei, né, o cara me ligando. Queria que eu intercedesse junto ao... Olha só. Que eu intercedesse por ele, via o Cezinha, lá no alto escalão lá do... Como é que chama? O pessoal que é os cabeção lá? Os juízes? Como é que chama? STF. Queria que eu intervisse lá. O senhor pode fazer isso para mim? Ele contou o caso dele, falei, irmão... Eu falei, Cezinha, botei assim, eu e ele e o Cezinha. O Cezinha, deixa comigo. O Cezinha foi, fez o que tinha que fazer, mas ele acabou perdendo o que ele queria. Aí eu fiquei assim, falei para minha esposa, você vê que coisa, esse moço deu tanto trabalho na igreja. Quando foi essa semana, me ligou. Agora já pedindo dinheiro. Meu irmão, na cara de pau. Pedindo grana. Falei, meu filho, nem a igreja tem, nem eu tenho para te emprestar. Aí eu fiquei pensando, conversando com a minha esposa, vê, a pessoa faz coisa errada, você chama atenção, não quer entrar pelo caminho da obediência, aí começam as consequências. Se eu assinar embaixo coisa errada, eu vou me tornar morno. E sabe o que Deus fala? Porque és morno, porque és morno, nem é quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu não quero ser vomitado da boca do meu Deus. A mordidão, ela leva a exatamente isto, né? Você desanima, você começa a falar coisas que não deveria falar, principalmente na questão de jogar praga em você, jogar praga até em Deus, entendeu? E você começa a se achar o máximo. O texto fala, no versículo 17... Porque você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por que desgraçado? Porque estava arruinado. Por que miserável? Porque perdeu tudo. Por que pobre? Por ter regredido, era rico, ficou pobre. Por que cego? Porque estava em trevas. Por que nu? Porque não anda em retidão. Aqui está as qualidades de uma igreja que deixa de ser avivado diariamente em oração e buscar a Deus, em falar a língua dos anjos, e começa a perder tudo. E isto, irmãos, é uma coisa atrás da outra. Quando você menos imagina, você está, não é, no meio da rua, nu. E você fala, meu Deus, que é isso? É porque você deixou a mordidão entrar na tua vida. Laodiceia estava nesta condição. Laodiceia chega a um ponto que ela achou que ela era autossuficiente. Ela fala assim, eu não tenho nada, para mim não falta nada.
que está acontecendo hoje, irmãos? Eu não sei onde que eu falei isso. Não sei se foi naquela reunião que nós fizemos, que eu estava falando isso, pastor Eli. Eu disse, nós estamos num momento que hoje você compra um carro tranquilo. Você ganha pouco, você compra um carrinho zero. Não importa se é pequenininho, se é grande, mas você compra. Você compra a televisão, melhor televisão que tem na loja. Né? Essas televisão grande, bonita. Você come bem, porque hoje, comida do Brasil é a coisa mais barata do mundo. Pensa numa comida barata, é aqui. Você come bem, você vai no mercado, você faz compra, você toma café, você almoça, cafezinho da tarde e janta. É o brasileiro. Para que eu preciso de Deus, irmão? Para quê? Exatamente aí aonde Laodiceia esfriou. Não era mais uma igreja avivada. Estas igrejas, elas nasceram debaixo do fogo do Espírito Santo. Essas igrejas nasceram debaixo da graça de Deus. Era igreja, não é mesmo? Aquela região onde elas estão hoje, que infelizmente hoje, quem manda lá não é mais o cristianismo, não é mesmo? Era igreja que era o exemplo, mas daqui a pouco a igreja acabou. Agora, pastor, para a mordidão tem solução? Lógico que tem. Primeira coisa que você precisa colocar na tua cabeça, Deus ainda te ama. Você está vivo. E você precisa voltar a ter uma vida avivada, porque Deus te ama. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Ele quer fazer você um vaso cheio do Espírito Santo. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, que seja verdadeiramente um representante dele aqui na terra. E você só será um representante dele aqui, quando você, de verdade, não for morno e nem frio, você ser quente e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, não adianta, você só vai poder falar, não é mesmo? Do Evangelho. Você só vai poder dizer quem é Jesus, se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, começa Deus a falar com ele. Eu vou dar um conselho para você, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você possa voltar a se enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a sua vergonha, porque uma pessoa nu, a sua vergonha aparece, né? E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você abra os olhos, você veja qual é o caminho que você está seguindo. Então vamos lá. Ouro provado do fogo. Conforme 1 Pedro capítulo 17, fala do quê? Corresponde à minha fé no meu Cristo. Eu falei aqui que existe dois tipos de fé. A fé que vem pelo ouvir. Essa é a fé que fez com que nós recebêssemos Jesus como Salvador. E existe a fé sobrenatural, que é a fé que crê no impossível, que é a fé que tem convicção plena, que nós fomos chamados porque ouvimos a palavra, mas existe um céu nos esperando. A promessa do Senhor Jesus, ela vai se cumprir no nosso meio. Irmão, tem crente hoje que nem acredita mais na volta de Jesus. Tem crente hoje que, olha, eu estou vivendo a vida, como o Zé Pagodinho diz, a vida me leva a eu não estou nem aí. Irmão, em nome de Jesus, a fé, você vai dizer que você tem, quando você dizer com convicção, eu estou esperando a volta do meu Jesus. A fé sobrenatural é a fé que você não tem medo de dizer quem você é. Ah, pastor, agora está a luta, hein? Bem, pastor, está a luta. Luta por quê? Não, porque o senhor sabe, né, pastor? Eu era Bolsonaro, né? E o cara ganhou. Eu sou de Jesus, irmão. Que negócio de Bolsonaro, de Lula? Nós somos de Jesus. A igreja não é de homem, a igreja é de Jesus. Eu tenho que bater no peito e falar, eu sirvo ao Senhor Jesus. E acabou. Está entendendo? Quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, o que significa viver pela fé? É simples, irmão. Se você for analisar a tua vida, talvez alguns aqui não, mas uma boa parte sim,
Você olha para trás e fala, caramba, mas onde que eu cheguei? Puxa, consegui, né? Consegui isso, consegui aquilo, consegui uma esposa, consegui ter filhos, olha que bênção. O que é isso? É fé. Você tem que crer que Deus vai te abençoar. Viver pela fé é saber como aquele cântico que nós cantamos há pouco da Debrasa aqui. Vai levantar o mar, vai levantar vento, vai levantar tudo, mas eu vou passar por cima no nome de Jesus. Porque eu tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vai viver pela fé. O próprio Abacuque, no capítulo 11, versículo 6, ele fala que é impossível você ter um relacionamento com Deus se você não tiver fé. Não tem como. Então, o ouro provado no fogo fala da fé. Quando Deus fala, olha, eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo. Ou seja, fé, exercite a sua fé. Pastor, como é que eu compro fé? Joelho no chão e jejum. Não dá para ir no balcão e falar, me dá 1 quilo de fé. Me dá 1 litro de fé. Não, mas quando você coloca o joelho, quando você fala, uma vez por semana eu vou jejuar até meio-dia, eu vou jejuar o dia todo, irmão, a fé, ela vai nascer como nasce água de fontes na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos perdendo a fé simples, porque a gente não ora, a gente não busca. Nós fizemos aí uma semana toda de oração, teve gente que nem apareceu. Aqui, nós tivemos uma cooperação maravilhosa. Mas eu fico assim perguntando, eu olho, eu tenho um costume assim, até o Milton vive brincando comigo sobre isso. Ele fala, o senhor tem um olho de águia, né, pastor? Eu falei, mais ou menos. Que eu dou uma olhada assim, eu sei quem está, quem não está, e depois eu ligo. É assim, Milton? Irmão, por que você não foi no culto? Pastor, o senhor não foi no culto. Está entendendo? Por quê? Eu estou dizendo isso para você. Porque, irmão, quando você perde, preste atenção nisso, você perde o desejo de cultuar, você está na mesma condição de Laodiceia. Escreve o que eu estou falando. Quando você fala, eu prefiro ver o jogo do Corinthians do que ir para a igreja, irmão, pode ter certeza. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Se você colocar as coisas dessa vida na frente do cultuar, irmão, você não vai cultuar Baal. Você não vai cultuar Maomé. Você vai cultuar o Deus que fez os céus e a terra. Você vai cultuar o Deus que te amou e deu o filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas ele deu o filho, ele veio aqui e morreu no nosso lugar. Como é que você deixa e diz, pastor, hoje eu estou sem vontade. Eu sem vontade? Imagina, irmão, você pode estar cansado, pode estar morto. Mas primeiro as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus. Agora, isto é o quê? É a fé. Aí ele fala, vestidos brancos, que é símbolo da justiça e santidade. Justiça e a santidade, ela vista do lado humano, santidade é o estado do ponto de vista de Deus. Quando Deus olha para você e ele vê em você a santidade dele. Pastor, isso é impossível. O senhor está falando doido, pastor. Como é que eu vou ser santo igual a Deus? Não. Pensa só, muito natural, irmão, que não dá nem para comparar. Mas o apóstolo Paulo cansou de pedir para nós, e Jesus da mesma forma, para nós sermos imitadores de Cristo como eu imito. O imitar Cristo é você ter uma vida de santidade, tá? É símbolo da justiça e santidade, nos vestidos brancos, por uma razão simples. Quando você, preste atenção nisso, entenda isso. Quando você vive uma vida de santidade, a sua própria vida é uma vida de justiça. Por quê? Qual é a justiça verdadeira? A verdadeira justiça é você entender o sacrifício de Jesus e você viver uma vida entendendo o sacrifício de Jesus. A verdadeira justiça está aqui. Porque qual é a verdadeira justiça? Foi Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Tem maior justiça do que esta?
Tem maior justiça do que esta? Nós condenados à morte. Houve justiça. Justiça de quem? De Deus. Não de homem. Não. O homem não tinha condições de dar a nós essa justiça, mas Deus, Ele implementou a justiça em nossa vida, dando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não tem justiça maior do que esta. Você era merecedor? De jeito nenhum. Eu era? Não, ninguém era. Nós estávamos na sala do juiz, né? E o acusador falou tudinho qual era o nosso pecado para o juiz. O juiz era Deus. Estava lá, o juiz e o Satanás chegou e falou assim, ó, aqui, ó, o pastor Ismael, tem mais pecado que tudo. Tem mesmo. O que ele tem? Ele tem isso, aquilo. Tem uma história que conta, João, é verdade, aquele negócio de que o diabo apareceu pro reformador. E aquilo é verdade? É, foi isso também, né? Como é que é o nome do reformador, Jesus? Martinho Lutero. Conta-se uma história que o diabo apresentou-se para ele. E pegou uma lousa, né? Começou a escrever os pecados dele. Você fez isso. Mesma coisa comigo, com você, foi assim com Deus. Ia pá. Aí ele pegou o giz do diabo e escreveu embaixo. Mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Acabou. Essa é a verdadeira justiça. Eu tenho que vivenciar esta justiça. Como é que eu vivencio esta justiça? Como, pastor? É viver uma vida de santidade. Pronto. Não precisa muito. Você vive uma vida de santidade, você vive uma vida de justiça, porque você crê no sacrifício de Jesus. Então, o que Deus está falando para aquela igreja que estava morna? Você precisa comprar vestidos brancos. Depois fala, colírio, tá? Por quê? Porque quando você está morno, você chegou a um ponto que você não vê mais verdade nenhuma. Deus opera, o Senhor salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, mas aquilo para você, você não está nem aí. Ou você não busca mais nenhum dom, você não quer mais batismo com o Espírito Santo. Faz tantos anos que eu não vejo isso. Isto é falta de colírio nos olhos. Irmão, lembra que o profeta falou, Deus, abre o olho desse moço para que ele veja. Não foi assim? Aí foi lá, e o que você está vendo agora? Agora eu vejo uma nuvem como uma mão. Foi assim que ele falou? Porque até então, Eliseu não estava entendendo bulufas. E aí? Nada, vai, Deus, abre o olho desse menino. Às vezes, irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos. E como é que a gente faz isso? Com colírio. Colírio, a palavra é clara, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Irmão, se você não está vendo, busque colírio do céu, para você começar a ver milagre dentro das nossas congregações, aqui na sede, na tua casa, no meio da tua parentela. Isto vai acontecer quando você tiver colírio nos olhos. Depois ele fala, arrepende-te. Não há sincero arrependimento sem que haja mudança. É bobeira, viu? Hoje, tem igreja para todo mundo, né? Tem igreja para aquilo que você quiser. Para homossexual, para lésbica, sabe? Para adúltero, para fornicário, para lá. Tem igreja que você quiser. Pastor, o senhor está julgando? Eu, Deus me livre e guarde. A única coisa que eu sei foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou uma coisa para Nicodemos que tem que acontecer na nossa vida. Você precisa nascer de novo. Se você... Eu contei aqui, né? Eu contei aqui do camarada aqui, que eu peguei o Uber dele, não foi? Quando eu olhei para o camarada que tinha o braço inteiro, o rosto, tudo cheio de tatuagem, um cabelão desse tamanho assim, e a mulher, eu fui na frente, a Helene foi atrás, a Helene com medo do homem, porque achou que o homem estava bêbado. Aí ela falou, não, de Uber não pode ser bêbado, no bêbado ele não está. Quando eu escuto o hino, o senhor é evangélico? Sou. Que bom, também sou. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Que igreja que o senhor é? Sou da Assembleia de Deus. Helene quase que morreu do outro lado. Assembleia de Deus.
Olha como é que a gente julga. Né? Porque o cara estava cheio de tatuagem, cabelão desse tamanho assim. E ele falou. Nós ficamos dentro do táxi dele, irmão, do Uber dele, sinceramente, não ficamos 10 minutos. Não ficamos 10 minutos. Nós saímos de lá, eu e a pastora, chorando do testemunho do homem, o que Deus fez na vida dele. Ele tem 1 ano de convertido. 1 ano. O que é isso? Isso é transformação. A transformação não está nesse negócio de paletó. A gente usa paletó porque acostumou, né? A Assembleia não gosta de paletó. Eu gosto, adoro paletó. Eu gosto mesmo. Ixi, mesmo se amanhã falar, não precisa usar mais paletó, eu vou vir de paletó, porque eu gosto. Né? Mas isso aqui salva alguém? O cabelinho bem cortadinho. Ah, para com isso aí, irmão. Deixa de ser bobeira. Não, pastor, eu tenho uma Bíblia desse tamanho. Quando eu ponho ela, todo mundo fala, o crente. Aquele lá é crente. Olha o tamanho da Bíblia dele. Até parece. Vou mandar fazer uma Bíblia desse tamanho. Irmão, o que faz, de verdade, você demonstrar que você se arrependeu, é a mudança de vida na tua vida. Ô Marcinho, essa caixa aqui, ela está rosnando. Essa aqui. Depois o irmão dá um jeito nela. Então desliga ela, irmão. Então veja só. Mudança fala de arrependimento. O incrédulo, ele se arrepende para a salvação. Enquanto o crente, sabe para quê? Para endireitar a sua vida com Deus. O incrédulo, ele se arrepende para a salvação. O incrédulo. Agora, o crente não, ele se arrepende para endireitar a sua vida com Deus. Porque Laodiceia era crente. A igreja de Laodiceia era crente. Deus está falando com o crente aqui. Mas ele fala, se arrepende. Se arrepende. Tá? Se arrepende. Então, o que eu preciso? É olhar para mim e falar assim, eu sou o quê? Sou frio. Eu sou morno. Eu sou um crentão quentão de Jesus. Glória a Deus. Agora, ele faz uma promessa e um convite. Eis que estou à porta e bato. Nesse texto nós temos uma cena muito triste. E ao mesmo tempo, a mais confortante do mundo. Tá? Cristo, do lado de fora, rejeitado pelos crentes, ansioso para entrar, né? Ele está ansioso para entrar. Está ansioso. Aqui no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele está do lado de fora, a porta está fechada. Ele está batendo, o cara não está abrindo a porta. Eu preguei domingo aqui sobre isso. Quando eu falava da sogra de Pedro, eu dizia que uma das razões da sogra de Pedro ter sido curada é porque Jesus entrou. Entrou. A porta abriu e ele entrou. Porque se a porta tivesse fechada, a sogra de Pedro estaria morta já. Não teria sido curada daquela febre terrível. Agora, para nós não é diferente. Não é diferente. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, o que Deus está pedindo para mim e para você, é que nós abramos a porta para ele dar a nós tudo isso que ele está falando aqui. A mordidão, você vai deixar de ser morno. Você vai buscar os dons espirituais. Mais do que isso, como nós falamos a segunda mensagem que nós falamos, sobre fruto do Espírito. Está faltando hoje fruto do Espírito. Está faltando dons espirituais na igreja. Por quê? Porque a gente não abre a porta. 3 irmãos aqui na oração da semana falaram. O pastor Eri foi um. Quem falou mais foi a irmã Maria, a mãe do Dinda. E teve mais. Os irmãos hoje oram assim. Não está rezando, Jesus? Os crentes não abrem a boca para orar, não, irmão. Não abre, não clama mais. Pastor, mas fica uma bagunça, irmão. Bagunça? O evangelho de Jesus Cristo é loucura. É o pastor que falou isso? Ou está escrito na Bíblia? O evangelho é loucura. Deixa o povo achar que nós somos doidos. Não tem problema não. Sabe? Clama, pede, grita, irmão. Fala com Deus.
Mas Deus é surdo, pastor. Ó, não é surdo, mas pode pedir. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Você vai ver Deus fazendo coisa tremenda na tua vida. E eu te mostro um monte de exemplos na Bíblia de homens clamando, se ajoelhando, gritando, pedindo, e Deus deu. Se alguém, né? Jesus, ele não se dirige aqui à igreja. Você presta atenção no texto? Se alguém, ele está falando de nós como pessoa. Eu e você, né? A igreja era composta de pessoas. Então, Deus não está falando para a Assembleia de Deus, Deus não está falando para a Batista, Deus está falando para mim, para você. Se alguém é ser humano. Se alguém abrir, ó, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Irmão, abra a porta nessa noite no nome de Jesus. A coisa boa é que ele faz uma promessa, não é? Ao que vencer, sentar comigo no meu trono, ceará comigo. Essa é uma promessa. Agora, veja só para a gente fechar. Quais são, pastor, as características reais de um avivamento? Primeira coisa, eu fiquei muito decepcionado, e eu vou falar isso para vocês, porque eu não tenho preocupação nenhuma em dizer o que eu vou dizer agora. Eu dizia aqui no domingo, eu não sabia do resultado das eleições. Eu dizia no final do culto, se nós como igreja se esforçasse tanto para ganhar uma para Jesus, como a gente se esforça em eleição, nós ganhávamos São Carlos para Jesus, não foi? Agora, uma coisa que me chateia, e isso tem dentro da nossa igreja muito, viu, irmãos? Tomar muito cuidado. Eu creio em profecia, já falei isso diversas vezes aqui. Eu estou aqui porque um dia uma mulher entrou na minha sala, eu era o diretor de missões urbanas em São Paulo, já mostrei a minha sala para muita gente aqui, aonde era a minha sala, onde era a sala da pastora lá na sede. Entrou uma mulher e falou para mim que aquele dia era o meu último dia. Não deu outra, foi o último dia mesmo. Tá? Agora, nessas eleições teve tanta profecia, né? E gente botando a mão na cabeça da primeira dama, na cabeça do homem. Eis que Deus mandou dizer que você vai vencer no segundo turno. Como é que fica essa raça? Como é que fica agora? É carne pura, avivamento. Que avivamento, irmão? Isso é avivamento com cima nenhuma. Avivamento, né? É os profetas que esqueceram de conversar com Deus antes. Fala, Senhor Deus, eu vou falar isso, assina embaixo, está entendendo? Isso não é avivamento não, irmãos. Não, avivamento é contrição total pelo Espírito. Tá? É amplo perdão e reconciliação. Santidade de vida, dentro e fora da igreja. Renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo, acompanhado do que de línguas estranhas, manifestação dos dons espirituais. Isto é avivamento. Sem inovações descabidas, tá? Distorções ou manipulação humana, como a gente viu. Irmão, cuidado. Deus te usa em profecia? Deus me usa. Deixa Deus te usar. Não queira usar o Espírito Santo. Não queira. É muito perigoso. Aí vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Chega lá, né, eu com a minha carteirinha de pastor presidente. Poxa, pastor, já vou com ela aqui, carteirinha aqui. Chego lá no céu. Tudo bem? Sim. Pastor Ismael, presidente. Não te conheço. O quê? Como que não me conhece? Estou 15 anos lá. Não te conheço. Você está entendendo? Pode acontecer com o pastor Ismael, pode acontecer com você. Por quê? Porque, olha, eu preciso ter amor, preciso ter zelo, preciso ter frequência na casa do Senhor. Isto é avivamento, irmãos. Avivamento é amplo perdão e reconciliação. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito sincero, né? Eu falei assim para minha mulher antes de ir para o cemitério. O problema de ir em velório dos irmãos é que a gente encontra tanta gente que a gente não gostaria de encontrar.
Né? Aí a mulher o pau já comeu. Ela falou, meu filho, você não perdoou ainda? Eu falei, não, já perdoei tudo perdoado. Está tudo perdoado. Está tudo perdoado. Mas é luta. Você vê traidor, você vê gente que te lascou pelas costas. É difícil. Graças a Deus eu encontrei só um lá. Tinha só um. Está entendendo? Então, o que acontece? Irmão, perdão. Eu quero nem saber, me traiu. Deus te abençoe. Eu vi hoje uma frase da bispa Keila, eu achei muito legal e guardei para mim. Olha só que bacana. Achei isso aqui muito interessante. Tá? Está aqui, Jesus? Meu Deus, o que aconteceu? Cadê? Eu achei tão interessante que eu guardei, perdi. Eu não sei o que aconteceu com as minhas fotos, que eu fui mostrar uma foto para o irmão hoje, e não tinha mais foto. E eu guardei hoje o negócio da irmã Keila aqui, achei uma palavra muito interessante que ela botou no Instagram dela, mas uma hora dessa eu mostro para vocês. Não sei onde que eu guardei. Falando exatamente dessas questões, do perdão, e dizer que independente daquilo que falam dela, das pessoas que usaram o nome dela, das pessoas que se aproximaram dela, das pessoas que apunhalaram pelas costas, ela continua fazendo tudo do mesmo jeito, com alegria, com o coração aberto. Alguém viu isto? Alguém viu isto? Está no Instagram dela? Não, está no Instagram de outro camarada que copiou dela. Então, veja só. Perdão amplo, reconciliação, santidade de vida, dentro e fora da igreja, né? Se o avivamento não resultar em mudança de vida, tudo não passa de mero entusiasmo. Está entendendo? Amor e zelo e frequência na casa do Senhor. Irmão, você deveria dizer assim, eu queria estar todo dia na casa do Pai. Eu tenho as minhas obrigações, mas queria estar aqui. Tem crente que ele vem quando está afim. Hoje eu estou afim, hoje eu vou. Né? Eu conversei com um crente esses dias, fiquei muito chateado. Pastor nosso, fiquei muito chateado. Falei, puxa vida, rapaz, você é pastor e você fala isso para mim. Eu perdi a vontade, sabe o que é, pastor? Irmão, não precisa nem falar nada, fui embora. Enquanto prevalecer o comodismo e a indiferença, a sonolência espiritual, a insensibilidade, o secularismo tomando conta da igreja, ou seja, o mundo entrando dentro da igreja, tá? Não vai ter avivamento. Pense nisso. E nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa de avivamento. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor